né? No Afeganistão e no Brasil não é a mesma coisa. E cada local tem a sua capacidade de explorar ativos e capacidades que existem, recursos que existem e que podem ser ampliados, que podem ser preparados, que podem ser capacitados, porque é isso sim que falta, né? Mas adequados àquilo que ele pode desenvolver. E isso se faz em rede, isso se faz em conexão para dentro e para fora. Capital social é dentro da comunidade, e para fora da comunidade, é apoio para fora da comunidade, né? Então, por isso que a mudança, e só para dizer uma palavra sobre o desenvolvimento humano, que também estava no nosso tempo, mas não deu muito tempo, o desenvolvimento humano, ele é super importante, evidentemente, só que ele é uma medida individual, é uma medida de ativos individuais, né? Quem tem melhor educação, quem tem melhor saúde, qual é a taxa de mortalidade infantil de uma comunidade. Isso é uma medida de desenvolvimento humano, não tenho a menor dúvida. E é muito importante, temos que seguir medindo isso. Só que ela não dá o passo para o coletivo. Você pode ter exemplos de lugares onde você tem um nível mais alto de desenvolvimento humano e você não desenvolve nenhum empreendedorismo para sair dessa situação, porque a tendência é que os melhores vão embora da comunidade, vão para fora, né? Então, a gente tem que repensar um pouco tudo isso e, principalmente, pensar muito nessa questão de como, para que a gente tenha realmente uma política que produza efeitos de sustentabilidade, nós temos que trabalhar com a comunidade e temos que dar uma primazia para o local, que também é global. Esses dois conceitos não se separam tanto, né? Bom, eu vou parar por aqui, porque como eu tenho um horário hoje, e eu queria deixar um espaço para que vocês fizessem perguntas. A professora Ruth Cardoso nos trouxe hoje uma nova leitura. Nós tivemos, eu lembro, Oliver Hillel trazendo a leitura do biólogo, o general Vilas Boas trazendo a leitura do militar com relação à Amazônia. Nós tivemos o Edson Moreira, que trouxe a leitura do engenheiro na questão da tecnologia de informação, e fomos brindados hoje com a leitura da antropologia. E isso foi sublinhado em dois aspectos. Primeiro, em compreender as especificidades das comunidades no desenvolvimento local, mas também entender que, apesar de cada país, cada nação ter um voto nas Nações Unidas, é preciso ter uma leitura antropológica para que possamos arquitetar o entendimento ou o multilateralismo internacional. E o grande perigo das teorias de relações internacionais, muitas vezes, é que elas tratam os países como peças de um jogo de xadrez, onde as regras estão definidas, onde os movimentos são predeterminados, e a partir daí procura-se entender os embates, os conflitos, dentro de regras organizadas. O que a professora Ruth nos traz, e traz para vocês como mensagem no início do curso de vocês, é a importância de entender as raízes culturais de cada comunidade, antes de tentar conquistar o voto dessa comunidade para uma causa ou por outra causa. Feita essa pequena introdução do nosso debate, que vai ser curto, porque a professora Ruth aceitou vir, mas levando em conta essa restrição de tempo, nós teremos tempo unicamente para duas perguntas. Eu queria saber quais dos alunos que estão presentes hoje gostariam de formular essas duas perguntas. Quem gostaria de formular uma primeira pergunta? Eu tenho uma, mas que eu vou guardar se tiver tempo. As demais serão feitas pelos alunos. Você pode me fazer no caminho. Exatamente. Uma primeira pergunta? Eu deixarei rapidamente a minha, professora Ruth. A senhora participou de uma comissão a nível da Organização Internacional do Trabalho que trata dos impactos sociais da globalização. Sim. É a comissão que ocorreu há 5 anos. Hoje a OIT está avaliando os resultados dessa comissão. Talvez a senhora gostaria de compartilhar com os presentes qual foi a principal conclusão dessa comissão, constituída por autoridades de vários países, e como, vendo isso 5 anos depois,
como a senhora vê essa leitura dos impactos sociais e quais seriam, na tua opinião, as consequências de um esforço desse. São esforços meritórios, devem prosseguir, ou esses esforços, na sua opinião, deveriam ser redirecionados a outro tipo de abordagem? Mas essa é um comentário, uma reflexão. Pergunta. Boa tarde. Eu gostaria que a senhora comentasse, se for possível, um pouco mais a situação das comunidades indígenas, especificamente no Brasil, levando em conta até acho que não é uma portaria da Organização Internacional do Trabalho que o Brasil ratificou também. Se der para falar um pouco sobre isso. Qual é a portaria? É trabalho indígena? Sobre comunidades indígenas. Ah, sobre comunidades Para a proteção dos direitos indígenas, a OIT tem uma... Acho que Tem. A OIT tem um estatuto das comunidades indígenas. E uma última pergunta, por favor. E depois disso. Sim. Meu nome é Renato. Eu queria fazer uma pergunta à luz desses acontecimentos na universidade. Como a professora vê o discurso onde muitas vezes se pedem mais recursos às universidades, comparando com o que a senhora disse das iniciativas pessoais, como ficaria o movimento estudantil, né? A ideia, por exemplo, se a senhora vê uma alternativa ao não parar de aulas, por exemplo, ou de pesquisas, ou seja, a produção da universidade. Sei que é uma pergunta um pouco de saia justa. Não é uma pergunta de saia justa, mas é uma pergunta que não está na pauta da aula. E, portanto, eu preferiria manter isso no âmbito das relações internacionais. Posso até, depois, manter essa discussão. Fica a critério da professora Ruth, se quiser abrir um outro tema na nossa conversa de hoje. Eu lhe passo a palavra, fica a seu critério o tempo a ser alocado para... Não, as duas coisas têm que ver com a OIT, né? De modo que eu acho que dá para a gente responder um pouco. A questão do Estatuto dos Povos Indígenas na OIT é sempre muito complexo. E muito complexo exatamente porque, pelo que estava indicando aqui o Marcovitch, são situações tão díspares sobre as quais se quer legislar que é praticamente impossível. Não é? Quer dizer, a situação dos indígenas na Bolívia, misturada com os Maori da Austrália e com os índios brasileiros, não tem absolutamente nada que ver uma com a outra. De modo que é claro que existe, e que é muito interessante, que a OIT tenha um estatuto que defende os valores básicos no trato da diversidade cultural. Isso é muito bom, né? E é isso que ela faz. De modo que não é uma coisa que tenha tem uma defesa, é muito importante para a defesa dos direitos dos povos indígenas, mas não tem uma influência direta na vida, na política, etc. Tem indireta. Por exemplo, uma das coisas que nós aqui no Brasil conseguimos desenvolver foi a educação bilíngue para os indígenas, que é objeto de discussões e crises e complicações muito grandes em outros países, mesmo da América, no México, por exemplo, não é? Ou no Peru. E aqui nós conseguimos desenvolver. Existem várias escolas indígenas, não existem para todos, porque, inclusive, não temos a gramática de todas as línguas, né? Quer dizer, é uma coisa que está se construindo, etc. Então, são aspectos muito positivos, no sentido de que eles dão orientações que podem garantir melhor os direitos da diversidade cultural, etc. Mas eu não acho que esse estatuto, que na verdade a pergunta dele foi um pouco como é que eu vejo o efeito disso no Brasil, eu não acho que no Brasil teve muito efeito, a não ser ratificar certas posturas, como essa da educação bilíngue, que foi importante. Porque o problema dos indígenas é um problema exatamente da convivência nos seus locais, né? É a competição por recursos nos seus locais, né? E isso envolve outras áreas, né? Agora, quanto ao conselho, esse conselho que eu fiz parte, que foi uma das experiências mais interessantes que eu tive, uma coisa muito boa,
foi essa ideia para discutir os efeitos sociais da globalização. Um pouco o que eu estava dizendo aqui no começo, que essa globalização atingiu todo mundo e atingiu profundamente na vida cotidiana das pessoas, mesmo, não é? Então, como responder a isso? O que houve de interessante nesse relatório? Eu tenho várias cópias do relatório, se você quiser alguma, inclusive aqui para a biblioteca e tal, posso dar. O que houve de interessante no relatório foi que se elencou todos os problemas e graves problemas que a globalização traz. Mas também se partiu da ideia de que a globalização é estas novas formas de comunicação. Porque são elas que dão base para a globalização econômica. A globalização financeira do mundo e esse modo de produção diferente, que você produz um pedaço aqui, outro aqui, junta tudo, manda o livro para ser impresso na Espanha, vende aqui, etc. e tal, tudo isso foi permitido pelas novas formas de comunicação. Elas são a base da globalização, da econômica e da social. Ora, esta globalização, digamos, das sociedades, ela trouxe também uma série de mecanismos de defesa. Ela trouxe aqui a criação de um movimento, de uma sociedade civil global. Hoje se fala nisso, e isso é uma existência, um ator novo na política internacional. Não é? Estamos vendo a cada vez que eles tentam fazer aí uma reunião do organismo de comércio, não sei o que, ele está lá, a sociedade civil global, criando caso, tendo uma posição, tendo voz, não é? Criticando ou apoiando pouco, mas enfim, temos apoio. Por exemplo, se houver um problema qualquer com alguma tribo indígena no Brasil, as defesas virão do mundo inteiro, imediatamente. Não é? Se tiver uma queimada na Amazônia, também. Isto é globalização, quer dizer, tem esse lado negativo, que é, evidentemente, um aumento da pobreza, da desigualdade, então, que ninguém nega, mas também tem a comunicação que permite com que existam atores que são globais já, não são mais apenas nacionais nessa política. E essa comissão tratou bastante com isso. E tem pelo menos um capítulo, que é o terceiro capítulo do relatório, que eu acho extremamente interessante. Quando nós o fizemos, eu acho que era muito inovador, que é um capítulo que fala sobre como os países que não alcançaram ainda em desenvolvimento, como esses países têm que ter políticas que os preparem para a globalização, que respondam às necessidades de globalização. Uma delas é a educação. Por exemplo, é evidente que hoje nós temos que fazer uma revolução na educação, e essa revolução implica realmente em rever o modo de ensinar, em rever o que ensinar, e em rever que vai ter que ensinar constantemente. Não é? Essa capacitação é uma coisa permanente. Nós não estamos acostumados com isso, nós não sabemos pensar isso para o conjunto do sistema educacional. Não é? A mesma coisa na saúde, nós temos desafios que são diferentes depois da globalização. Não é? Quer dizer, o AIDS é a bird flu, essa então, não é? Quer dizer, a ameaça de uma epidemia que não se conhecia, que não se pensava e que, dada o excesso de comunicação, inevitavelmente passa de um lugar para o outro, até que essa foi bastante controlada. Por quê? Porque nós já temos alguns mecanismos que obrigam, mas vocês se lembram que quando começou o bird flu, a China disse que não era com ela. Não tinha nada lá, não tinha.